Saúde, paz e prosperidade, meus amados irmãos. Nós estamos tendo o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês, agora através desses novos meios que para nós já são usuais para outros propósitos, mas que nós estamos aprendendo a utilizá-los para nos fortalecermos, para estarmos conectados, porque é muito importante, principalmente nesses atuais eventos que nós estamos vivendo, nós nos mantermos conectados. Nós não podemos, de maneira nenhuma, permitirmos qualquer tipo de afastamento, nem uns dos outros e nem da nossa fé, da palavra que nós compartilhamos o tempo todo. E, para isso, é claro, eu não estou dizendo aqui que nós não devemos obedecer às recomendações que estamos recebendo. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo difícil, amados. Mas, ontem de manhã, eu recebi uma palavra muito maravilhosa para mim e que eu quero compartilhar com vocês agora. No livro de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23, diz assim: Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm? Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Amados, agora, depois de lermos a palavra, eu quero fazer uma breve oração, amém? Senhor Jesus maravilhoso, nós cremos completamente na Tua palavra, Pai, e nós temos sido guiados por ela até aqui. E em nome de Jesus, eu peço que não apenas, Pai, chegue o entendimento daquilo que nós estamos compartilhando nestes momentos tão preciosos, Pai, mas que também chegue a vontade, seja produzida em cada um de nós a vontade de colocarmos em prática a sua palavra como nunca fizemos antes. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajude a compreendermos, nos ajude a vivermos esse tempo e nos ajude, nos abençoe com todo o entendimento que nós podemos ter através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, essa é uma passagem, como tantas outras que nós conhecemos, que nós já lemos inúmeras vezes, que nós já vimos várias pessoas pregarem. E eu acredito que ela seja tão propícia para esses dias que nós estamos vivendo. E como eu disse para vocês, ontem eu acordei com uma mensagem maravilhosa quando eu abri a minha Bíblia. E é isso que eu quero dizer para você agora. Deus sempre está com você. Você nunca estará sozinho, porque essa é a promessa que Ele fez a cada um de nós. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter convicção é de que nós não estamos sozinhos nesses dias difíceis. Nós não estamos sozinhos, cumprindo todas essas recomendações que são necessárias para esse momento. Nós, assim como os discípulos estavam ali naquele barco, né, e Jesus estava com eles, mas eu estava ali agora pensando como explicar alguma coisa nova nessa mensagem, e eu encontrei duas palavras, uma é experiência e outra é experimento. Experiência é o meio mais real que nós temos para aprender alguma coisa, ou para conhecer alguma coisa. E nós só podemos, de verdade, afirmarmos que sentimos ou que sabemos exatamente o que é passar por algo quando nós temos uma experiência com aquilo. E nós somos o povo da fé, nós pregamos a palavra, nós falamos muito sobre fé. E muitas vezes, quando nós temos a oportunidade de
termos a experiência da fé, nós nos aterrorizamos. Muitas vezes nós deixamos o nosso lado carne, né, falar mais alto, sentir mais do que a nossa fé e o nosso espírito. Então, amados, experiência é algo que Deus sempre está nos proporcionando para que nós cresçamos, para que nós estejamos num nível maior de fé, porque nós só aumentamos a nossa fé quando nós ouvimos mais, quando nós buscamos mais, quando nós nos permitimos viver tudo que Deus tem para nós. Então, essa mensagem que fala de Jesus ali no barco com os discípulos, ela nos chama a atenção para muitas coisas. E a primeira coisa é, eles estavam ali com a presença de Jesus, no entanto, eles ficaram apavorados. Por quê? Porque a experiência que eles estavam vivendo naquele momento era vento forte, balanço para lá e para cá, e eles sentiram medo de caírem na água, medo de serem abatidos pelas águas, medo do barco virar, enfim, medo da própria morte. Mas Jesus estava ali, a Bíblia diz que ele estava dormindo. E muitas vezes nós não sabemos explicar isso, por que Jesus estava dormindo. Porque, amados, ele, assim como o último verso que nós lemos aqui, quem é esse que até o mar e as ondas lhe obedecem? Ele sabia disso, mas os discípulos que estavam ali com ele, por um momento se esqueceram, porque eles não tinham vivido ainda a experiência de estarem no meio de uma tempestade. E logo em seguida eles acordam Jesus e eles pedem socorro para Jesus, né? Mas Jesus, antes de repreender as ondas e o mar, ele pergunta para eles, por quê? Por que vocês têm essa fé tão pequena? Né? Jesus não estava diretamente criticando a fé que eles tinham, mas o posicionamento que eles escolheram ter ali, diante daquela circunstância, mesmo com a presença dele. Ou seja, muitas vezes, amados, nós cremos que Jesus pode nos livrar, mas nós temos dificuldade de aceitar que Ele está conosco e que nós não estamos só. E que no processo da tempestade, Ele está conosco para nos ajudar. Ele não só está pronto a nos livrar, mas Ele está ao nosso lado. Ele está pronto para segurar a nossa mão. Ele está pronto para nos olhar com os seus olhos de paz. Porque quando nós focamos o nosso olhar nele, nós também recebemos paz. E, como eu disse, tinha duas palavras que é experiência, que eu já falei, e experimento. O experimento é o quê? É ser instruído pela experiência. Então, esses dias que nós estamos vivendo, nós teremos a oportunidade de sermos instruídos pela experiência que Deus está nos permitindo viver. Então, eu digo para você, aproveite esse momento, porque é na hora da tempestade que nós podemos encontrar grandes oportunidades. E não sou eu que inventei essa frase, quem disse foi Albert Einstein, né? E nós precisamos reter tudo que é bom. Então, vamos aproveitar este momento. Eu quero que você siga confiante em tudo que você já ouviu da parte de Deus, em tudo que você já ouviu da palavra. Por isso nós guardamos no nosso coração, porque nesses momentos em que nós estamos privados de tantas coisas, nós precisamos buscar e trazermos para fora, trazermos à tona aquilo que nos dá esperança. Então, amados, e vamos aproveitar para nos deixarmos ser instruídos pela experiência que Deus está nos proporcionando. Não esqueça jamais que Deus está sempre com você. Amém? Um grande abraço, que Deus te abençoe poderosamente e continue assistindo as mensagens, participando e sendo edificados em nome de Jesus. Amém.